Amém? Você pode sentar. Pastor Rafael, durante a mensagem da oferta, ele compartilhou algo que é muito interessante sobre as nossas vidas. E quando a gente não vê Deus agir, ou parece que Deus não está agindo, nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Nós somos tentados a desistir, somos tentados a esmorecer, a colocar o pé no freio. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7, porque viveremos por fé, e não pelo que vemos. Ou seja, eu e você, que temos uma aliança com Deus, nós não vamos viver por aquilo que nós vemos, mas nós vamos viver através da fé. Momentos onde a gente precisa colocar os princípios, a palavra, aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas, o propósito dEle, independente daquilo que naturalmente esteja acontecendo. Mas isso não anula o fato de que, mesmo num momento como esse, alguma coisa nós estaremos enxergando. Nós não temos como cobrir a nossa visão. Devemos agir pela fé. A fé vai nos conduzir numa dimensão espiritual, mas o mundo natural, ele está diante de nós. O mundo natural, ele se apresenta diante de nós. E nós não viveremos o plano de Deus por aquilo que nós vemos. Mas de qualquer forma, alguma coisa nós estaremos enxergando. Sempre estaremos vendo algo. E o problema não é aquilo que nós não vemos ou ainda não vemos. Na grande maioria das vezes, o nosso maior desafio é superar aquilo que está diante dos nossos olhos. Aquela notícia, aquela circunstância, algo que acontece na nossa família, na nossa própria vida, está ali diante dos nossos olhos, nós não podemos negar isso. Mas a nossa atitude não pode se basear naturalmente. Ela tem que andar na dimensão da fé, na dimensão do Espírito, que é onde nós conquistaremos tudo aquilo que nós queremos para as nossas vidas e que o Senhor tem preparado para nós. Quantas pessoas que nos procuram e dizem: pastor, eu não estou vendo Deus agir. Eu olho para a minha vida há 1 ano, 2 anos e não vejo nada diferente acontecendo. Eu sei que Deus tem promessas, eu sei que Deus tem algo preparado para mim. O Senhor já até levantou um profeta para falar comigo. Mas está passando um tempo que eu não vejo nada disso acontecer. Muito pelo contrário, aquilo que está diante dos meus olhos naturais é totalmente o oposto daquilo que Deus prometeu. Provavelmente, no momento desse, você esteja enxergando coisas demais até. Esteja ocupando os seus olhos, a sua fé, a sua atitude, o seu princípio, com coisas que você não deveria estar enxergando na sua própria vida. Olha o que acontece com Saulo, no caminho de Damasco. Saulo, ele fazia aquilo que ele achava que era certo. Ele achava que estava seguindo a lei, que ele era um homem perfeito na lei, era um homem que obedecia a Deus. Ele seguia de acordo com aquilo que ele achava que era certo. Mas de repente, naquele caminho, um momento, alguma coisa acontece. Uma luz vem. Ele é lançado no chão. E a Bíblia diz que ali ele tem um encontro com o Senhor Jesus, que pergunta a ele: Paulo, por que tu me persegues? E ali, ele fica 3 dias, cego, sem enxergar nada, até que algumas coisas mudassem na vida dele. Primeira coisa que você precisa entender, que às vezes a nossa cegueira é que Deus quer nos preparar para algo totalmente diferente daquilo que a gente julga que é certo. Às vezes o momento onde a gente diz: eu não vejo nada, é o momento onde o Senhor Jesus já te alcançou. Ele apenas te cegou para você consertar algumas coisas, para você talvez mudar o foco, o rumo que as coisas estavam seguindo. Presta atenção nisso. Será que não é o Senhor chamando a sua atenção, dizendo: ei,
partir de hoje, você não vai olhar mais com os olhos naturais, porque não é naturalmente que você vai conquistar. O que eu tenho para você é numa nova dimensão, é num nível muito maior. Naturalmente não tem como acontecer. Então eu vou fechar teus olhos. A partir de agora você não vai ver nada, mas você vai passar a caminhar comigo e vai conquistar muito além do que você imaginou até hoje. Foi o que aconteceu com Saulo. O que acontece hoje na nossa vida é fruto de onde os nossos olhos estão apontados. Se você me falar sobre a sua vida, você vai falar também sobre para onde os seus olhos estão apontados. Para que você está olhando? Eu não estou falando sobre as circunstâncias, eu estou falando sobre as suas atitudes. As circunstâncias, elas são naturais, mas as suas atitudes, elas precisam ser espirituais. Elas precisam ser de uma maneira diferente. Nada está acontecendo, mas eu continuo crendo, eu continuo num voto com Deus, eu continuo sendo fiel, eu continuo falando do amor dele para as pessoas, eu continuo orando pelas pessoas, eu continuo declarando, eu continuo ousando, eu continuo sendo fiel a Deus e buscando Ele todos os dias, porque eu não vou viver por aquilo que acontece naturalmente, mas eu vou conquistar espiritualmente, e no tempo certo vai se materializar na minha vida. Primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite é que existem momentos aonde o Senhor quer mudar o nosso ponto de vista. Aonde o Senhor quer mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Jesus vinha caminhando com os discípulos. Havia ali um lago, mar. E ele disse para os discípulos: olha, vamos entrar aqui nesse barco e vamos juntos, eu estarei com vocês, para o outro lado da margem. Imagine, se aqui eu tenho um ponto de vista, se eu for para o outro lado, eu vou ter um ponto de vista completamente diferente. Jesus estava levando eles para ver as coisas de uma forma diferente. Ali naquela jornada, eles enfrentam uma tempestade, o vento bate forte, eles ficam com medo, acordam Jesus, e Jesus disse: homens de pequena fé. Pescadores acostumados com o mar, já haviam vivido grandes milagres, mas ainda tinham uma pequena fé. E eles experimentaram algo muito maior do que naturalmente eles tinham vivido até então. Mas Deus quer muitas e muitas vezes nos levar para outros lugares, para que a gente enxergue a situação, a nossa vida de uma maneira diferente. Deus quer que a gente note coisas que a gente não tem notado. Um novo ângulo, uma nova perspectiva. Quando nós decidimos seguir com Jesus, viver na presença dEle, no seu propósito, é o momento onde nós entramos no barco, é onde nós damos um sim para o convite dEle, assim como Ele fez para os discípulos. Vamos para o outro lado da margem. Ou seja, Jesus está nos convidando para ver coisas que a gente nunca viu. Jesus está nos convidando para ver com uma outra perspectiva, de uma outra maneira, com outro ângulo, tudo aquilo que nós vivemos até então. Se você caminha com Jesus e você não experimentou nenhuma novidade na sua vida, é porque você ainda não entrou no barco. Você tem sido parte daquelas pessoas que ficaram na margem, viram o barco saindo, viram o vento batendo, viram Jesus acalmando a tempestade, viram os discípulos chegando do outro lado da margem, enxergando de uma outra maneira, mas viram isso tudo de longe, não participaram no barco de Jesus. Quando Deus nos chama, é para que a gente enxergue coisas novas. E enxergar coisas novas não quer dizer que vai ser no nosso comodismo ou no nosso conforto,
às vezes é num barquinho e o vento batendo, mas a gente descobrir um Jesus que a maioria não descobre. É a gente descobrindo Jesus como os discípulos descobriram, de uma forma ainda mais poderosa do que nós vivemos hoje. Vale a pena entrar no barco, vale a pena seguir em direção a outra margem. Já parou para analisar a sua família com uma outra perspectiva? Já parou para analisar os seus filhos com uma outra perspectiva? Olha para o teu alvo hoje, o que você busca para a sua vida? Qual é a sua meta aqui nessa noite? Você está disposto a deixar Deus mexer no teu alvo? Levar um pouquinho mais longe do que está hoje? Levar um pouquinho mais distante do que você está enfrentando hoje? Porque você já está craque nisso. Há quanto tempo você está casado? Há quanto tempo você tem filho? Há quanto tempo você tem um trabalho, uma empresa? Há quanto tempo você frequenta uma igreja? E Deus está querendo que você coloque o alvo um pouquinho mais distante, porque não é somente vir ao culto, mas Deus quer te usar na igreja. E para isso você vai ter que lançar. Vai acertar de primeira? Não. Provavelmente você vai errar. Mas é aí que você vai depender de Deus. É aí que você vai esperar mais em Deus. Davi, quando lança aquela pedra na testa de Golias, querido, ele não jogava pedra a 1 metro de distância. Ele não jogava pedra a 2 metros de distância. Todos os dias lá no pasto, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele ia dificultando um pouco mais. Não, agora eu vou acertar numa folha de papel. Agora eu vou acertar na folha daquela árvore. E ele foi mudando os alvos dele. Por quê? Porque quando chegou o momento certo, a mira dele estava tão boa, ele era tão competente naquilo, porque ele se deixava ser desafiado, e ele alcança o objetivo que Deus tinha para a vida dele. O problema é que quando a oportunidade surge na nossa vida, a gente diz, está muito longe, porque eu sou especialista em acertar o alvo a 1 metro de distância. Esse alvo está a 10 metros. Quem entende o que eu estou falando aqui? É tempo, é ano, é momento de a gente mudar os alvos da nossa vida. O objetivo é o mesmo, que é Cristo. Mas nós precisamos romper com algumas coisas, precisamos romper com algumas limitações. E para isso é necessário mover o alvo. Então creia que o Senhor tem algo maior para a sua vida. Deus tem algo melhor para você, mas deixe o alvo ser movido. Entre em desafios ainda maiores. Entre em propósitos ainda maiores. Busque em Deus coisas ainda maiores. Amém? Segundo, nós precisamos ver ou enxergar mais longe. Olha o que diz Lucas capítulo 23, versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo, mesmo que a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. 3 cruzes, Jesus, um homem à direita, outro à esquerda, e 2 formas completamente diferentes, de enxergar a oportunidade, de enxergar a salvação, de enxergar algo que mudaria a história, o destino da vida deles. Um dos homens viu em Jesus apenas a desculpa para os seus erros, a desculpa pelos problemas que ele cometeu e pelos pecados, e viu em Jesus um cumpridor das suas vontades. Você não é o rei? Você não pode salvar? Vamos! Salva-te a ti!
e salva a gente também. Ei, vamos, Jesus, estou com pressa, olha a minha dificuldade aqui agora. Jesus, fiz tudo de errado, a culpa é só minha, mas o problema é teu. Jesus, até hoje eu caminhei da minha maneira, eu faço as coisas como eu quero, e eu estou mandando, agora como eu quero, resolve meu problema. Esse foi um dos homens. Ele estava ali, e ele enxergou em Jesus o gênio da lâmpada, mas o outro não. O outro viu em Jesus a oportunidade para recomeçar. Ele viu em Jesus a chance de recomeçar. Ele viu em Jesus a eternidade. Nós precisamos tirar os nossos olhos do agora e precisamos focar em coisas ainda maiores. Precisamos focar na eternidade. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, um com 12 e um com 7, futuros legendários, Gente, a gente se preocupa, daqui 5 anos está na faculdade, e se ele quiser fazer medicina, como é que vai ser o futuro deles? Não é assim que a gente pensa, que é pai e mãe aqui? A gente não pensa assim? Meu Deus, gente, só eu que me preocupo com os meus filhos. Vocês são um bando de irresponsáveis. Pastor Maurício, ao Conselho Tutelar, ninguém se preocupa com os filhos aqui. É claro que se preocupa. Talvez você esteja até economizando para pagar a faculdade do teu filho, para dar uma viagem, sei lá o quê. É assim ou não é? Vamos, gente, é assim ou não é? Meu Deus, a gente já ia abordar todo mundo aqui no final do culto. Tem algo de errado nisso? Não! Não tem problema algum, mas tem de errado se a gente não colocar algo acima disso tudo, que é a eternidade. Para pensar, nós estamos preparando os nossos filhos para onde? Somente para serem bem-sucedidos? Somente para falar 2, 3, 4, 5 línguas diferentes, idiomas diferentes? Ou nós estamos preparando os nossos filhos para a eternidade? Ei! A gente precisa acordar aonde estão os nossos olhos, no natural ou no sobrenatural. Sabe por quê? Um dia eu e você estaremos diante do Senhor, e a gente vai prestar contas de algumas coisas, dentre elas, se a gente ensinou os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que quando eles forem maiores eles não se percam. Mas é mais fácil a gente terceirizar para um tablet, para um telefone, porque eu preciso resolver aquele problema no momento. Mas o que eu tenho gerado no coração dos meus filhos? O que eu tenho colocado no coração deles? Será que eu estou preparando eles para a eternidade? Porque ainda que eles vivam muito, 100, 120 anos, não é nada comparado com uma eternidade. E aí a gente vê um bando de filho de crente se desviando, sabe por quê? Porque o pai foi excelente, a mãe foi maravilhosa, mas não preparou a sua descendência para a eternidade. E aonde estão os nossos projetos, gente? Os nossos olhos estão agora, em 2023 somente. Trabalhe, se esforce, faça o seu melhor, mas se prepare para a eternidade. Se prepare para onde você estará com Jesus, porque Ele disse: ei, eu vou para junto do Pai, eu vou preparar tudo e eu venho buscar vocês. Os nossos olhos não podem estar somente nisso. Aquele ladrão da cruz, ele culpou Jesus pelos erros dele. Ele disse: eu fiz tudo de errado, fiz do jeito que eu queria, e agora quem tem que resolver o problema é o Senhor. Não é assim que funciona. O outro, ele viu a oportunidade, de que ainda no último instante, ele decidiu: eu posso recomeçar, eu posso escrever uma história diferente a partir de hoje. Sabe que todos os dias quando a gente acorda, a gente decide qual dos dois que a gente quer ser. A gente quer ser aquele cheio de vontade, dizendo assim: Jesus, faz porque eu estou mandando. A gente pode escolher. Quando a gente vai assinar um contrato, quando a gente vai trabalhar, quando a gente chega em casa, quando a gente vem à igreja, a gente pode ser esse que diz: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Ou a gente pode ser aquele outro homem que entende que o novo dia, o novo negócio, uma nova estada em casa,
uma nova viagem, um novo culto, é uma grande oportunidade de recomeçar muitas coisas na sua vida. Você que escolhe, porque Jesus estará lá, sempre diante de você, e você pode se portar de duas maneiras. Eu espero que você foque em algo muito maior do que você está vivendo hoje, porque tudo isso, Deus vai te ajudar. Ele disse: ei, eu não vou te deixar sozinho, eu não vou te abandonar, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu não estou te preparando para essa vida somente. Você vai ser o melhor, eu estarei contigo. Você vai romper, você vai conquistar. Eu estou contigo porque eu me agrado na vitória do meu filho. Mas eu estou te esperando, não somente para mais um culto, não somente para mais uma reunião. Eu estou te esperando, não somente para 50, 100 anos de vida, sei lá o que você vai viver. Mas eu estou te esperando para uma eternidade. Precisamos olhar para a nossa vida, não focar no momento, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para algo muito maior, chamado eternidade. Para onde você tem conduzido a sua família, para onde você tem levado o seu casamento, seus filhos. Ei, agiliza, corre, Deus tem pressa, te levanta e começa a servir a Deus. Muda o teu alvo um pouquinho mais distante. Leva ele para um desafio um pouco maior do que você viveu até hoje. E você vai ver conquistando coisas ainda maiores, coisas ainda melhores, porque é o que o Senhor tem preparado para a sua vida. E terceiro e último, para a gente encerrar, Deus não vê como você vê. Quando Deus olha para os seus desafios, quando Deus olha para a sua vida, Deus não vê como você vê. Ele enxerga de uma maneira diferente. Ele já enxerga o fim. Ele já enxerga a conquista. Você está olhando para o momento e para o processo, mas Ele já olha na conquista que você terá. 1 Samuel capítulo 16. Olha como começa o capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, começa: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Então encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para ser rei. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. Versículo 10, Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o, não nos assentaremos para comer até que ele chegue. Versículo 12, então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é esse, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Deus decide colocar um novo rei sobre Israel. Deus chama o seu profeta: Samuel, você vai à casa de Jessé, porque lá eu vou ungir o novo rei de Israel. Samuel chega na casa de Jessé. Quando vê o irmão de Davi, ele disse: tarefa fácil, resolvido, 5 minutos estou voltando para casa. Olha a altura do cara, preparado, soldado, mole. Quando ele vai ungir, Deus disse: não, Samuel, aprenda algo. Eu não olho como o homem vê, eu enxergo de uma maneira diferente. E a Bíblia diz: passam-se 7 irmãos. Samuel pergunta: não tem mais ninguém? Tem mais um lá cuidando das ovelhas. Manda chamar, porque ninguém vai se assentar a essa mesa antes que esse rapaz chegue, porque Deus tem algo com a vida dele, e quando ele chega, Deus unge Davi. Aleluia. Querido, o capítulo 16 começa Deus tendo um plano,
fazer algo grandioso, colocar um novo rei sobre Israel, algo tremendo. E quando começa esse capítulo, Deus não fala nem para o profeta quem seria ungido rei. Ninguém sabia quem seria o novo rei. Davi continuava lá, cuidando das ovelhas do pai dele. Davi continuava lá, esquecido. Mas Deus já tinha um plano. O capítulo 16 continua. Samuel chega na casa de Jessé. Quase que dá errado para Davi. Mas Deus estava no negócio. E o irmão dele não foi ungido. O negócio ficou difícil, ficou cansativo. Passam-se 7 irmãos. Até que surge o nome de Davi. Todo mundo com fome. Todo mundo querendo comer. Aquele negócio que era para ser durante 5 minutos, estava demorando. E Samuel diz: ninguém vai comer, assentar à mesa, antes que esse rapaz chegue. Sabe como é que termina o capítulo 16? Depois você lê na sua Bíblia. Davi tocando harpa, para acalmar o rei Saul. Davi sendo usado por Deus, aquele que estava escondido. Eu quero dizer para você nessa noite, que você talvez esteja se achando, dizendo: nada acontece na minha vida, esse capítulo 16 é para mim, porque Deus está fazendo muita coisa, Deus enviou o profeta, mas nem o profeta fala comigo. Ei, Deus está fazendo muitas coisas, estão selecionando pessoas, quem sou eu para ser o novo rei? E o capítulo 16 vai se desenrolando, até que chega o momento, aonde o Senhor chama Davi. Eu quero declarar sobre a sua vida, que parece que está no pasto, você que parece que está nesse capítulo 16 de 1 Samuel, onde você diz: nem o profeta sabe o meu nome ainda, mas é algo tão poderoso entre você e Deus, que Deus não falou para ninguém, mas Ele está te preparando, porque Deus não vê como o homem vê, Deus olhou algo em você, somente por ser filho e filha dEle, e Deus vai te levantar no tempo certo. Eu quero declarar sobre a sua vida, que já estão armando a mesa, já estão desesperados para comer, tem gente muito melhor do que você, mas ninguém senta à mesa sem que Deus te coloque para receber a vitória que é para a sua vida, em nome de Jesus. A nossa história pode começar assim, mas ela vai terminar diferente, porque Deus não está olhando para a preparação dos outros, Deus não está olhando para as circunstâncias. Deus nem contou para o profeta, Ele apenas disse que vai fazer, mas Ele nem falou o teu nome ainda, porque Ele está te guardando lá no pasto, Ele está te preservando. Porque se falasse para Samuel, ele ia dizer: cadê o Davi? Não, Samuel, você precisa aprender, porque o que Deus vai fazer, vai surpreender não somente a sua vida, mas vai surpreender o profeta, vai surpreender a tua família, vai surpreender aqueles que estão à sua volta, porque Deus vai te levantar no tempo certo, e Ele te usará de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Quero que você aplaude ao Senhor, se coloque em pé. Deus nos esconde de algumas surpresas que Ele tem para a nossa vida. Eu lembro quando eu queria muito ganhar uma bicicleta, e era época de Natal, muita gente passou por isso, e eu ficava esperando a bicicleta chegar lá em casa, que meu pai fosse na loja, né? Eu já era maiorzinho, sabia como as coisas funcionavam. E o Natal foi se aproximando e nada acontecia. E o Natal foi chegando e eu não via aquela bicicleta sendo entregue na minha casa. Até que um dia eu fui na casa de outra pessoa, e lá eu vi 2 caixas. Numa das caixas eu consegui ver que o pneu era vermelho. A minha Monarch BMX, pneu vermelho, eu só vi uma partezinha. E do outro lado eu vi uma amarela, que era a que meu primo queria. Querido,
Aquilo me encheu de tanta alegria, porque não estava na minha casa ainda, mas eu tinha certeza que aquela era a bicicleta dos meus sonhos. Ela estava lá guardada, longe dos meus olhos, mas ela estava sendo preparada para ser entregue para mim. Entende que às vezes Deus te separa, te esconde de algumas surpresas, mas pode ter outras vezes que Ele mostra só a caixa, que é para te animar. Sabe quando a gente está passando por uma luta, às vezes a gente quer trocar de carro, e o carro começa a dar problema. Vou usar um exemplo aqui, e de repente chega o irmão e diz: ó, olha o carro que eu peguei, 0 km, você fica feliz, você dá aleluia, mas aí você pensa: Senhor, e o meu? Sabe o que é isso? Deus não está fazendo maldade, colocando doce na tua boca e tirando, não. Ele está te levando na terra da promessa, para que apenas você veja o que Ele já tem preparado para você. O povo não entendeu, os espias não entenderam. Quando eles foram levados à terra da promessa, era para eles verem o que o Senhor já havia preparado para eles. Limpa o teu coração, começa a agradecer a Deus, porque se tem alguma coisa que você ainda não conquistou, mas que você já consegue ver, você já consegue tocar, ainda que seja na vida dos outros, Deus está te mostrando como um pai, porque Ele tem guardado para no momento certo Ele te entregar, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Momento onde nós precisamos levantar os nossos olhos, e eu encerro aqui. O Lázaro, amigo de Jesus, faixa, tinha um WhatsApp de Jesus, fica doente, manda avisar Jesus. Jesus não vai, Lázaro morre. Jesus chega, chora, e de repente, Jesus quer ressuscitar Lázaro. A irmã dele diz: não, Senhor, não mexe com isso não, está fedendo, já 4 dias morto. Olha o que diz em João capítulo 11, versículo 40, eu quero terminar te ensinando isso. Jesus respondeu: eu não disse a você, que se cresce, veria a glória de Deus? Se você quer ver algo na sua vida, basta você crer. Ele não disse: se você crer, você vai experimentar, você vai tocar. Não, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Apenas creia, independente da circunstância, independente daquilo que você passa, porque você vai ver o sobrenatural se materializar na sua vida. Olha o versículo seguinte, 41. Então tiraram a pedra, e Jesus, quem? Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Olha o que Jesus faz nesse momento. Gente, nós estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Naquele momento, Ele não foca no túmulo de Lázaro dizendo assim: rapaz, está feio mesmo, está podre o bicho. Ele não faz isso. Naquele momento Ele diz: ei, se você crer, você vai ver. Quando Ele está diante do milagre, Ele levanta os olhos. Ele não olha para o natural. Ele não olha para as circunstâncias. Ele não quer ouvir o que as pessoas estão falando. Ele não quer saber o que está piorando ou o que está melhorando. Ele apenas diz: Pai, Pai, eu olho para Ti, que és o autor e consumador da nossa fé, e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor me ouve. E quando Ele baixa os olhos, Ele dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. E Lázaro todo enfaixado chega. Ei, sai daqui hoje, não olhando para baixo, não olhando para a altura dos teus olhos, não olhando para as circunstâncias, mas olha para cima, porque é de cima que virá o teu socorro. Eu quero fazer um ato profético com você. Levante seus olhos assim. Enquanto a gente canta essa canção, você vai agradecer a Deus por aquilo que você crê que já alcançou nessa noite. Porque você não olha mais na mediocridade, você não olha mais na multidão, você olha para o Senhor, porque é de lá que vem o teu milagre.
enquanto a gente canta, você vai dizer: Pai, eu te agradeço, porque essa resposta já chegou na minha vida. Pai, eu te agradeço, porque o milagre nessa noite foi desatado. Pai, eu levanto os meus olhos, porque eu não olho mais para as circunstâncias, mas eu olho para o Senhor, e do Senhor hoje vem uma resposta dos céus. Deus essa noite está desatando cura, Deus está trazendo restituição, causas na justiça estão sendo liberadas. Deus nessa noite está trazendo salvação na sua casa, na sua família. Nessa noite há libertação. Nessa noite o Espírito do Deus vivo vai te visitar, vai te dar uma instrução, uma estratégia, uma palavra, que vai mudar não somente o rumo da sua história, mas o rumo da sua descendência. Nessa noite, o Senhor libera sobre a sua vida um tempo novo, em nome de Jesus.